cidade para fazer acompanhamento do coração, e bate e volta, e terapia de uma, terapia de outra. E aí, nesse meio tempo, eu descubro que ela é cardíaca. Então... Ela é cardíaca ela também? Quando ela nasceu, ela nasceu cardíaca. Hoje não então, é mais. No primeiro mês, a médica já falou, você precisa fazer um acompanhamento, porque ela vai precisar de cirurgia. E aí, no primeiro mês, comecei a ir para a Fabriciano, procurei especialista, e fomos. Aí, no primeira consulta, a médica já fala, mamãe, papai, a sua filha vai precisar de uma cirurgia cardíaca. Nossa. E aí, a gente já começou. Eu não tinha experiências com sangue. Aí, o que acontece? Eu voltei de Fabriciano chorando, olhei para minha filha, pequenininha, 2 mesinhos que a gente levou ela lá, fui pro meu quarto, dobrei os meus joelhos, e eu não tinha esse hábito de oração. E eu falei assim, com essas palavras, Senhor, eu tenho muito medo de ver a minha filha entrar numa sala de cirurgia. E tenho muito medo de saber que vão abrir o peitinho dela. E falei com o Senhor essas palavras. Quando foi na mesma semana, isso é muito incrível, eu estava numa loja de umas amigas que são evangélicas, né? E entra uma irmã lá, amiga delas. E ela fala assim comigo, olha, Deus manda dizer para você que não é para você ficar pedindo mais a cura do coração da sua filha, mas é para você, a partir de agora, agradecer, porque Ele já curou ela no mundo espiritual. E aí eu recebi aquilo e falei, não, glória a Deus, né? Ele ouviu, ainda falou para ela assim, ouvi sua oração, lá no meu secreto, eu e Deus. E eu tomei posse daquilo e falei, não, ela não vai mais fazer cirurgia, ela não vai precisar mais de abrir o coração. E foi passando. O amor, ele não precisa de muita coisa, sabe? A Luísa ensinou para nós coisas tão simples, às vezes você espera tanto, às vezes você espera coisas tão grandes, né? E ela ali do nosso lado, um gesto, às vezes você viu gravando o vídeo, ela chega, nos beija o tempo todo, abraça o pai, apaixonado com o pai dela, não louca com o pai dela. Eu já cheguei a falar com o Senhor que eu tinha medo do meu marido morrer, porque eu falo, meu Deus, como que a Luísa vive nessa vida sem o pai dela? Ela não vive sem ele. Então, ela fala as palavrinhas do jeitinho dela, assim, e a gente vê que não precisa de você falar direito. A forma que ela fala, assim, de cativa, sabe? E a forma que ela age, a forma que ela reage diante das situações. Uma menina tão doce, tão pequenininha, tão, sabe? Você pega ela assim, tão, assim, como que eu te falo? Tão franzininha, assim, mas traz uma carga de amor tão grande, sabe? De ensinamento. Eu falo, gente, eu achava que eu era alguma coisa, eu achava que eu sabia, mas hoje Deus me deu a luz para me mostrar que as coisas simples é que vale a pena. Você não precisa de coisas grandes, você não precisa de... É lógico que o Senhor quer te dar coisas boas, você não precisa. Basta você ter um olhar de uma criança como o da Luísa para você entender o que é realmente, o que o Senhor quer de nós. Só que a cura não aconteceu ali naquele... na minha cabeça eu pensei, vai fechar o coração, vai ficar tudo perfeito. Não aconteceu. E aí o Senhor, eu continuei tendo que levá-la na médica, mas confiando naquela promessa. E um dia eu falei assim, e a médica falou assim, a gente vai precisar de esperar ela crescer, pegar um peso para fazer a cirurgia, para marcar a cirurgia. Porque os furos estavam fazendo com que o sangue passasse pelos pulmões e ficasse aumentando as câmaras dos pulmões dela. Então ela ia precisar fazer a cirurgia. E aí eu fiz uma outra oração, Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou pro médico, eu tenho que falar que a minha filha tá com problema, os médicos perguntam, eu tenho que falar. A médica falando que ela vai precisar de cirurgia, mas o Senhor usou aquela irmã e falou que era só para me agradecer. O que eu faço? Eu falo que ela tá curada, eu não falo? E fiz essa indagação pro Senhor. Na mesma semana ele usa outro vaso e fala para mim assim, ouvi sua oração e te digo, não te preocupe, eu vou curar ela e vou fazer no físico. Eu já curei no mundo espiritual, ela tá curada. E a gente não via sintoma dela mesmo, não. A menina pulava e não ficava roxa, nada, sabe? Aí ele falou assim, no meu tempo eu vou curar no físico. Eu vou
fechar ali os furinhos e tudo. E aí, menino, passou o tempo. Aí, quando a médica ia marcar a cirurgia, eu cheguei a falar pro Senhor assim, Senhor, eu vou deixar ela marcar e nós vamos levar ela pra cirurgia. Porque eu creio que o Senhor pode curar ela na mesma. O Senhor falou, você não é homem pra mentir. E confiei naquilo. Aí entrou a pandemia. No entrar a pandemia, nós não viajamos mais com ela. Então, nós ficamos 2 meses em casa, sem fazer nada, nem terapia, nem nada. Aí, um belo dia, eu em casa, no meio da pandemia, e nisso, ela foi pros 6 aninhos dela. O Senhor me falou da promessa, ela tinha 1 aninho, menos de 1 aninho. Aí, quando eu resolvi levá-la, assim, na terapia, no médico, eu falei assim, eu vou levar pra ver como que é o coração dela. Quando a gente chega no médico, a Luísa tava com o coração curado. Não tinha mais nada. Tava tudo, era um monte de furinhos que tinha no coração dela, vários. Aí era como se tivesse carne em todos os furinhos. Ela estava completamente curada. Aí o Senhor cumpriu. Então, o que eu quero te dizer, voltando, né, contando esse testemunho, voltando lá no início, eu comecei a viver experiências com o Senhor. Então, ela trouxe para mim essa grandeza através da vida dela. Eu comecei a ver que o Senhor responde oração. Eu comecei a ver que Ele faz milagre. Eu comecei a ver que hoje ainda Ele olha por nós com olhar de misericórdia e nos vê. Então eu comecei a mudar assim, a minha vida diante do mundo, das pessoas, das dificuldades. E hoje o que me move a continuar a minha vida é esse testemunho. Porque toda vez que vem uma barreira, um preconceito, uma falta de inclusão, uma falta de empatia, eu lembro que o Senhor ouviu a minha oração e Ele fez. E aí eu penso, por que Ele não vai fazer esse também? Por que Ele não vai mudar esse cenário também? Então, ela trouxe muitas experiências e todos os dias eu vivo experiências mais diferentes uma das outras. Mas que me faz crescer muito, sabe? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Sim. Deus tem um propósito na vida de cada um e Ele age diferente na vida de cada pessoa. Eu e o Tom hoje, por exemplo, a gente está na cadeira de rodas, né? Mas com certeza esse era o propósito de Deus nas nossas vidas. Não sei. A gente lá vai descobrindo aí aos poucos que propósito é esse. Mas que existe, o propósito existe. O propósito da Luísa na sua vida foi isso. Te aproximar dele, te aproximar de Deus. Acredito que também você, sua família e todos aqueles que a rodeiam ali passou a ter essa experiência com Sim. Deus, né? Todos nós. Ela, em todos os âmbitos, eu e meu marido, a gente se aproximou mais. A nossa família ficou mais unida. A gente aprendeu que o coisa assim, por exemplo, eu nunca iria olhar para se ela tivesse sido típica, porque eu tenho uma filha típica também, que é a Manoele, e a Manoele também é tudo para nós, a gente valoriza tudo, né, que ela faz. Mas falando da Luísa assim, sabe o primeiro passinho, aquele passinho que deu um passinho só e caiu, aí a gente já chorou e já não, que avanço, palavrinhas, ela aprendeu esses dias a falar uva, uva, mamãe. E a gente, nossa, que alegria, a Luísa aprendeu a falar uva. Então, verde, é lindo ver, assim, a gente vai vendo ela aprendendo e aí você começa a analisar os detalhes. Poxa vida, ela falar uva me trouxe tanta alegria. Talvez se ela não fosse especial, ela ia falar uva, ia ser só mais um uva, né? E eu comecei a ver que é nessas coisas, nessa simplicidade. Aí por isso que a gente falou, né? O propósito do Senhor é esse. Ele traz essas pessoas para o mundo, né? Seja em condições igual vocês têm a deficiência de vocês podem ter certeza que é para vocês abraçarem outras pessoas com a mesma condição, né? E mostrar que vocês são capazes. Do mesmo jeito eu venho trazer também que a minha filha é capaz. Talvez ela não vai fazer grandes coisas que a sociedade espera, mas para mim tudo que ela faz é grande demais. Então, assim, coisas simples que ela faz nos mostra que às vezes a gente é orgulhoso demais de esperar algo tão grande e Deus mostra ali a sua beleza, né? Suas maravilhas em coisas tão simples, tão simples.
E aí ela nos ensina todos os dias com essas coisinhas, sabe? Por exemplo, eu falo com você que eu aprendo todos os dias com ela, porque tudo que ela faz é diferente. Tudo que ela faz você olha assim, é diferenciado, você vê um propósito em tudo. Ela vê a irmãzinha dela deitada no sofá, ela vai lá, busca a coberta, o travesseiro, coloca debaixo da irmã, cobre a irmã e dá um beijinho na irmã. A irmã já não faz isso com ela. Tipo assim, não tô falando, eu tô dizendo no sentido de uma pessoa típica, não tem tanto essa natureza espontânea. A gente já é mais duro, a gente já é mais, sabe? A Luísa não. Tudo é com muito carinho, tudo é com muito afeto. Tudo que ela vai fazer. Então ela me ensina assim todos os dias e é onde ela me melhorou como mãe, como pessoa. Hoje eu consigo olhar para uma mãe e entender a outra mãe. Hoje eu vejo uma mãe numa dificuldade, eu olho e consigo entender, porque ela conseguiu quebrar meu coração, sabe? E nesse quebrar meu coração, hoje eu já sou maleável para conseguir entender outras situações sem julgamento. Tudo eu aprendi com a Luísa.